O plano eterno de Deus é o plano da salvação dos seres humanos. Paulo era um agente ativo, engajado neste plano eterno de Deus, resgatar, salvar os seres humanos. Nessa condição de comissionamento evangelístico, qual era o sentimento de Paulo? Vamos ver Colossenses capítulo 1, versos 24 e 25. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Paulo sentia alegria em participar do sofrimento de Cristo, em participar dos sofrimentos daquele que tinha sofrido até a morte para nos salvar. E alegria em participar dos sofrimentos na pregação do Evangelho. Alegria de participar, de sofrer tribulações, perseguições, prisões em favor da igreja, a qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. O que foi isso? O Senhor Deus comissionou pessoalmente o apóstolo Paulo para o evangelismo. As provisões divinas do plano da salvação. Para que ele foi comissionado? Para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, para efetivar o plano da salvação, para divulgar o plano da salvação. A carta aos Colossenses foi escrita enquanto Paulo estava na prisão domiciliar em Roma. Mas talvez seu maior sofrimento tenha sido não poder realizar o trabalho de pregar o evangelho de cidade em cidade e de casa em casa, como fazia antes. Esses sofrimentos ou tribulações sobre os quais Cristo havia alertado não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Veja o texto de Romanos. Paulo estava dizendo assim: a glória que vai ser revelada em nós, a vida eterna e feliz, a nova terra, isso não dá para comparar com os sofrimentos. Os sofrimentos são uma coisa ínfima diante dessa gloriosa finalidade que o Senhor tem para o seu povo. A finalidade de ser salvos, de viverem eternamente. Esse é o panorama maior. Assim como escreveu em Filipos, Paulo agora disse aos colossenses que se alegrava no seu sofrimento, que eram para o benefício deles. Paulo se alegrava em sofrer pelo corpo de Cristo, pela igreja. Paulo estava participando do plano eterno de Deus. Como Paulo participava desse plano? Ele pregava, ele fundava igrejas, ele participava de lutas, de tribulações. Ele escrevia cartas para as igrejas. Ele tinha cuidado com os crentes. Ele foi diversas vezes preso, fez inúmeras viagens e ainda, culminando tudo isso que ele fez, ele morreu por causa do evangelho. O plano eterno de Deus já previa tudo isso e muito mais. Em Colossenses 1:25, Paulo utilizou a palavra grega oikonomia, geralmente traduzida por dispensação ou responsabilidade. Em sentido limitado, esse termo se refere ao modo como Deus organiza as coisas. Isso inclui a missão apostólica de Paulo, mas em sentido mais amplo, abrange todas as provisões de Deus do plano da salvação. O ministério de Paulo, dos outros apóstolos e até dos profetas do Antigo Testamento, incluindo Moisés, foi planejado para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, conforme Colossenses 1:25. A dispensação da parte de Deus, a maneira como Deus organiza, como Deus organizou os eventos, como Deus organizou os trabalhos, como Deus separou pessoas, como Deus comissionou pessoas para dar andamento, para implementar, para divulgar o plano da salvação. O plano da salvação, como eu tenho dito muitas vezes, é o negócio de Deus, é o projeto divino. O projeto de Deus é restaurar homens e mulheres. O projeto de Deus é restaurar os seres humanos e levá-los para a vida eterna. Paulo reconhecia que seu ministério, como uma pequena parte de um plano divino muito maior e de longo alcance,
que começou a ser implementado antes da fundação do mundo, conforme Mateus 13, 35. Antes da fundação do mundo, o Senhor Deus já tinha o plano, o projeto divino de resgate, de salvação. Veja a palavra do Senhor Jesus. Tornarei públicas as coisas ocultas desde a criação do mundo. A vida do Senhor Jesus Cristo, a morte do Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição tornaram públicas as coisas ocultas, o segredo de Deus, como vamos ver na lição da semana que vem. A vida do Senhor Jesus tornou pública o plano da salvação. Que Deus nos abençoe e que nós hoje, que sabemos do plano da salvação, temos convicção do plano da salvação, temos documentado o plano da salvação, a vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Temos a Bíblia Sagrada, o Velho Testamento com as profecias e o Novo Testamento com os relatos da vida de Jesus. Tudo isso é plano da salvação. Tudo isso é para salvar a mim e a você. Que Deus esteja conosco, irmãos, que nós estejamos felizes e gratos por estarmos incluídos nesse plano de resgate, estar incluídos no plano da salvação do Senhor Deus nosso Pai.